Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Boa noite também a todos que estão em casa. Agora a gente tem que dar boa noite para todos que estão em casa também, né? Que Deus abençoe a cada um que participa conosco, presencial ou online. Queridos, Apocalipse capítulo 22. Irmãos, sinceramente, eu não vou conseguir colocar esse terno hoje. Acho que eu já estou bem adaptado à Franca. Fazia tempo que eu não sentia tanto calor assim. Apocalipse, capítulo 22. Pode permanecer assentado, eu estarei lendo, os irmãos acompanhem, a partir do verso 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o dinheiro à árvore da vida, o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, nós sustentamos a nossa fé em cima das Escrituras. E as mesmas afirmam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, o próprio Deus se encarnando e vindo e pagando alto preço, preço de morte na cruz, para que pudéssemos ser perdoados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e somos perdoados e salvos por conta do sacrifício de Jesus. Ele foi morto, foi sacrificado para que nós pudéssemos ser perdoados, sermos libertos do pecado e do poder das trevas, sermos convertidos, salvos. E Ele promete que voltará segunda vez, agora não mais como um cordeiro, mas agora como um juiz, como rei, como aquele que vem para julgar, ou para deliberar a respeito de toda a humanidade, quando todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E então ele fará a separação entre os justos e os injustos, ou seja, entre aqueles que foram justificados pelo seu sacrifício e aqueles que não foram, aqueles que lhe são fiéis e aqueles que não são. E então uns serão lançados ao inferno e os outros partirão com ele para o céu, para o paraíso, para a vida eterna. Essa é a mensagem que nós pregamos, é a mensagem que nós cremos, é a mensagem que nós vivemos, é a mensagem que nos inspira, que nos dá fé, que nos dá coragem para seguir adiante. E essa é a pura e simples verdade do Evangelho que nós encontramos nas Escrituras. Não há de se complicar algo tão simples, pois o próprio Senhor, então, afirma tudo isso para nós. Veja
Jesus está voltando. Se você observar aqui, verso de número 7, ele diz: eis que venho sem demora. O verso 12, onde nós iniciamos a nossa leitura, eis que venho sem demora. O verso de número 20, certamente venho sem demora. E ainda no verso 20, amém, vem Senhor Jesus. Ele fala que vem sem demora. E quando nós pensamos a respeito do tempo, poxa, mas já fazem quase 2000 anos que ele disse isso e até hoje não voltou. Para nós pode parecer muito tempo, mas para ele não. Para aquele que vive na eternidade, não é muito ou pouco tempo. E nós precisamos ter essa expectativa da volta do Senhor. A volta do Senhor é iminente. A volta do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, tem nos chamado ao arrependimento, tem ajuntado as suas ovelhas, tem chamado aqueles que lhe pertencem, e de todos eles nenhum irá faltar. Então, se demora, é pela graça e misericórdia do Senhor, é pelos planos eternos do Senhor. Mas saiba que precisamos estar em alerta, precisamos estar preparados para que isso não nos pegue desprevenidos. Quem que está falando, ele afirma, verso 13, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele apresenta aqui a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, né? O alfa é a primeira, o ômega é a última, então ele dá a ideia de que ele é o princípio e o fim. E, na verdade, quando nós lemos as Escrituras, o presbítero Rodrigo até iniciou ali em 1 João, falando, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, falando a respeito dele, como sendo alfa, como sendo o início, como estando no início de todas as coisas, e tudo vai culminar na sua volta, ele ali como juiz, diante do qual todos se dobrarão, como mencionei ainda há pouco. Então ele se apresenta dessa forma, como sendo aquele que abrange todas as coisas, que está em todas as coisas, que tudo lhe pertence. No verso 16, ele diz mais claramente, eu, Jesus, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele se identifica com o nome que lhe foi dado quando do seu nascimento, ele se identifica como a raiz e a geração de Davi, trazendo aqui o aspecto de toda a promessa messiânica do Antigo Testamento, de todos aqueles que pertenciam à antiga aliança, ao Antigo Testamento, e que criam também nas promessas do Messias. Ele se identifica como esse, então, do qual todos nossos irmãos do passado aguardavam fielmente. E ele se identifica como a brilhante estrela da manhã. E essa expressão traz para nós o aspecto da glória, da brilhante estrela, daquela que é gloriosa, daquele que é glorioso. Traz aqui a perspectiva daquele que raia, daquele que traz a luz depois das trevas, daquele que ilumina tudo, daquele que é a nossa esperança. A brilhante estrela da manhã dá essa perspectiva para nós do fim da escuridão. E
colocado aqui nesta palavra no Apocalipse, trazendo a visão do fim das coisas, traz o final de todo o mal que esse mundo ainda vive. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Então, vivemos sim épocas de trevas, vivemos sim uma luta espiritual, mas tudo isso acabará quando o Senhor, na sua glória resplandecente, vier a este mundo como juiz, quando todo o mal será exterminado e quando então viveremos a eterna glória do Senhor. Agora percebam o que ele está falando nesse texto aqui. Primeira coisa, como eu já disse, ele menciona que vem sem demora. E ele repete, ele reforça isso. Segundo, ainda no verso 12, ele diz: comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E quando falamos a respeito de galardão, a respeito de obras, é sempre um tema que desperta algumas dúvidas, porque nós bem sabemos que a salvação não é por obras, e aqui ele não está falando de algo que possa ser feito para conquistar outra coisa. Quando ele fala aqui, ele está falando na perspectiva de uma vida inteira. Ele traz para nós a perspectiva de toda a nossa existência, e que tudo isso vai culminar numa recompensa vindo da parte dele. Então, quando falamos a respeito de salvação, salvação é um dom, é puramente a graça do Senhor, não é merecido, nem obtido, nem conquistado, nem compro por quem quer que seja. A salvação é graciosamente concedida através de Jesus Cristo. É de graça, mas não é barata. Foi pago um alto preço pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós desfrutamos dela. Então, o galardão que está sendo prometido aqui é o fruto primeiro da obra de Jesus aplicada a nós e da nossa fé, santidade, dedicação, esforço que é direcionado na obra do Senhor. Não para que sejamos salvos, mas porque uma vez salvos nós manifestamos a obra do Senhor na nossa vida. E então encontramos sim nas Escrituras a promessa do Senhor de galardoar aqueles que lhe são dedicados. Ora, queridos, deixando claro que não se trata de salvação, que a salvação é só pela graça, é claro que todo esforço feito ao Senhor será, sim, recompensado por Ele, reconhecido por Ele. O Senhor é justo e o Senhor reconhece tudo aquilo que lhe faz. Ele mesmo menciona em vários pontos, poderíamos citar aqui quando ele diz assim, olha, aquele que der um copo de água a alguém que passa sede, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Então, é claro, sim, que temos que fazer o bem, é claro, sim, que temos que nos esforçar para levar uma vida santa e irrepreensível, fugir do pecado, nos dedicarmos ao Senhor e cumprirmos a sua missão que Ele nos concede de pregar o Evangelho a toda criatura. Ele prossegue ainda mencionando algumas outras coisas nesse texto. Verso 14, ele diz, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Lavar as vestes aqui dá a ideia de purificar, dá a ideia do perdão pelos pecados. E isso, aqui fica bem claro que só é possível
pelo sangue do Cordeiro. Então, aqui o mérito não está naquele que vai lavar, mas o mérito está naquilo em que é lavado, no sangue do Cordeiro. O mérito está em Jesus Cristo, não em nós que vamos ali e nos arrependemos, nos consertamos e passamos a viver uma vida fiel a Ele. O mérito não está na nossa fidelidade, mas o mérito está no sangue do Cordeiro, na obra que Ele realizou por nós. E sempre precisamos enfatizar isso, porque a tendência do ser humano é a vaidade. Nós somos tendenciosos à vaidade. Geralmente as pessoas gostam de ser elogiadas, de ser aplaudidas, de serem reconhecidas nas suas habilidades e assim por diante. Então, que fique claro que é o Senhor Jesus o merecedor de toda honra e de toda glória, e nós só vamos a Ele porque Ele veio a nós primeiro. Verso de número 15, fora fica os cães, ele está falando fora da salvação, fora do céu, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que pratica mentira. Precisaria de tempo para poder falar sobre um pouco de cada uma dessas questões aqui. Já fiz isso na escola bíblica dominical. Mas, de maneira geral, tudo isso aqui, todas essas citações apontam para aqueles que vivem longe de Deus, que vivem no pecado. Mas é interessante, e você pode depois dar uma olhada com atenção, como que aponta várias faces, várias áreas do ser humano. Como o ser humano é dado à idolatria, como o ser humano é dado à raiva, como o ser humano é dado à questão sexual, à impureza sexual, como o ser humano age de forma irracional. Sabe, queridos, a Bíblia é muito séria ao afirmar que essas pessoas ficarão de fora. Elas não subirão com o Senhor para o céu. Verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. E aqui ele fala da mensagem que é enviada, e aqui traz toda a perspectiva do que Deus tem levantado de pessoas para anunciar a verdade bíblica. Eu expliquei mais especificamente a respeito disso semana passada na escola bíblica dominical, quando nós iniciamos o estudo voltando ao primeiro amor, trazendo essa perspectiva das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E então, quando ele fala a respeito desse anjo aqui, ele está falando a respeito daquele que é o que vai anunciar, é o mensageiro. E o mensageiro aqui não é um ser celestial, mas todo aquele que leva a palavra do Senhor, e ele está lançando essa palavra do Senhor a nós, igreja do Senhor. Tudo aquilo que está no Apocalipse foi direcionado ao povo do Senhor, foi escrito, foi dado por Deus, revelação de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para que nós pudéssemos ser exortados e animados nessa visão da vida eterna, da volta do Senhor, da consumação da nossa fé. Então, ele tem falado, ele tem levantado homens e mulheres para nos alertar a respeito da sua verdade, para testificar, para confirmar aquilo que é a palavra de Deus. Eu acho impressionante que nós estejamos
em todos esses séculos, milênios, envolto da mesma mensagem evangélica. E há 2 semanas levantou-se uma polêmica aí por conta de um pregador falando que as escrituras precisam ser atualizadas, né? Não lembro se foi esse o termo que ele usou, mas que tem coisas ultrapassadas aqui. Não tem nada ultrapassado, não tem nada para ser atualizado, é a pura, suficiente e inerrante palavra do Senhor, que tem atravessado gerações e gerações. É por essa palavra que nós cremos, é por essa palavra que nós batalhamos, é por isso que estamos aqui, é por isso que o povo de Deus tem seguido adiante. E ai daquele que acrescentar ou retirar, que seja um tio desta palavra. E então podemos, nesse mesmo texto, observar a reação da igreja, daqueles que ouvem essa mensagem. Verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito é o Espírito de Deus e a noiva é a igreja. A Bíblia traz essa figura de Jesus sendo o noivo e a igreja sendo a noiva. E o Espírito é o Espírito de Deus que habita na noiva, que habita em nós. Nossa vida, nosso corpo é templo do Espírito Santo, e no ato da conversão o Espírito Santo passa a viver em cada um de nós. Então o Espírito que habita em nós, a igreja do Senhor, clama: vem, Senhor. Aquele que ouve, diga: vem. É uma exortação para que aqueles que ouçam, que ouvem, venham também a desejar isso, venham também se unir a essa voz no chamado do Senhor: Maranata, vem, Senhor Jesus. É uma exortação para que nós que conhecemos, nós que temos ouvido, nós também desejemos isso. E aqui deixo o alerta para que tomemos cuidado para não nos agarrarmos demais nas coisas desse mundo. Não ameis este mundo, nem as coisas que há neste mundo, porque tudo isso é vaidade, tudo isso é passageiro, e nós precisamos colocar o nosso amor, a nossa devoção no Senhor e nas coisas eternas, porque tudo aqui passa, tudo aqui é vaidade, tudo aqui é correr atrás do vento. Aquele que tem sede, venha. Ou seja, aquele que deseja, então venha, se achegue até o Senhor. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Senhor chama, o Senhor está de braços abertos, o Senhor chama todos ao arrependimento, o Senhor chama todos a que bebam dessa água da vida, que experimentem da salvação, que experimentem da sua graça, que experimentem da sua bondade, que experimentem do seu amor. O chamado é a todos. E então, com isso, queridos, eu quero partir já para a nossa conclusão, afirmando e reafirmando, relembrando e reforçando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Sabe, irmãos, nessa retomada nossa dos cultos presenciais, eu tenho resgatado alguns textos e alguns temas básicos da nossa fé cristã. Nós precisamos relembrar isso, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos aquecer o nosso coração, renovar a nossa fé e dedicação ao Senhor. Ele é o Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. Somente através de Jesus
poderemos chegar aos céus. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você que anda ansioso pelas coisas que vão acontecer, será que o próximo ano vai ser diferente? Que ano ruim foi esse? Para de pôr o foco nessas coisas e põe o foco seu nas coisas de Deus. Vamos pensar nas coisas do alto, nas coisas do Senhor. É hora de renovar a nossa fé, de voltarmos às Escrituras, de voltarmos à nossa dedicação ao Senhor. A volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, queridos. O Senhor Todo-Poderoso poderá voltar a qualquer momento. Nós precisamos resgatar e viver nessa perspectiva do encontro com o Senhor. Será a confirmação da nossa fé, de tudo aquilo que cremos. Tudo será concretizado no nosso encontro com o Senhor. Então, deseje isso, viva isso e que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, graças nós te damos. Bendito seja o teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por tua palavra, por teu sacrifício e pela segurança que o Senhor nos dá de que o Senhor voltará para nos buscar, para vivermos eternamente juntos contigo. Ó Deus, isso é grandioso demais para a nossa mente. Nós cremos, mas temos até dificuldade de imaginar como que vai ser, Pai. Mas nós desejamos muito isso. Encontrar com o Senhor, face a face. Ó Pai, renova a fé, o amor e a dedicação de cada um dos teus filhos, Pai. Traz um avivamento pessoal a cada um, a alegria da salvação, a alegria de viver contigo. Que a tua bênção seja assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Nós vamos passar o momento da ceia do Senhor.